Ok, pessoal, para fins de revisão, bora dar uma olhadinha nesse desenho, tá bom? Nós temos aí dois espelhos, né? Espelhos esféricos, mais precisamente dois espelhos côncavos, um de frente para o outro. E perceba que lá no ponto S, eu vou até grifar aqui, ó, de rosa, nós temos uma fonte pontual de luz, ok? E a partir dessa fonte pontual, um raio, né? Na verdade, vários raios, eles são emitidos em todas as direções, né? Na prática, só que em nosso desenho especificamente, né? Nós temos um raio que eu vou representar pela cor azul. Observe que esse raio, ele é emitido pela fonte pontual, ó. Ele incide no espelho e ele é refletido paralelamente, ok? Vocês lembram, né, de raios notáveis, ok? E perceba que um outro raio, eu vou grifar aqui de laranja, ele também é emitido, está sendo emitido por essa fonte pontual, olha aí. Ele incide no espelho e ele é refletido paralelamente. Esse paralelamente é em relação a esse centro, ok? Esse tracejado aqui, ó, que está no centro, nós chamamos de eixo principal, ok? Muito bem. Então, essa análise, né, que estamos fazendo a priori é em relação, tá bom, ao nosso espelho E1, olha aqui. Então, quando um raio ele passa por um determinado ponto, incide no espelho e é refletido paralelamente, ou então quando ele vem paralelamente, incide no espelho e ele é refletido passando por um ponto específico. Esse ponto específico nós chamamos de foco. Vocês lembram disso? Ou seja, esse S, ó, esse S é o próprio foco do espelho E1. Tranquilo, gente? E para fins quantitativos, o que eu posso falar a respeito desse foco? Nós sabemos que o espelho esférico, né, ele é formado por um corte, que chamamos de calota, que surge a partir de uma esfera, né, que chamamos de esfera geradora daquele espelho, ok? Então é feito um corte e existem certos pontos notáveis que nós chamamos de vértice, né? Esse ponto aqui, ó, que eu vou circular de amarelo, que é o ponto M, ele é o vértice do espelho E1. Esse ponto S nós já sabemos que é o foco. E existe um outro ponto notável que eu vou usar a cor preta aqui, que eu vou circular mais ou menos aqui, ó, na parte direita do desenho, tá bom? Mais ou menos aqui, ó. Estão vendo? Esse ponto é o que chamamos de centro de curvatura, ok? E esse centro de curvatura, ele possui uma medida, né? A partir desse ponto C até o ponto M, que chamamos de vértice, existe uma medida e essa medida é o raio da esfera, que gerou esse espelho. E a gente sabe que do vértice até o centro de curvatura é o raio e do vértice até o foco é a metade desse raio. Então, se por exemplo, olha, do M até aqui, se por exemplo do M até aqui medir 20 centímetros, isso quer dizer que do mesmo ponto M até o foco vai medir o quê? 10 centímetros, tá bom? Isso é muito importante. Deu para entender, pessoal? Ok, eu vou limpar aqui a tela para a gente continuar o raciocínio. Espera aí.
Ok, gente, dando continuidade aqui ao raciocínio, vamos analisar agora o nosso espelho E2, ok? Ainda no contexto dos raios notáveis, nós temos a seguinte afirmação. Antes vamos novamente, né, frisar aqui esse ponto S, ó, que é a fonte, ou seja, é de onde estão saindo os raios de luz, tá ok? Então perceba que a partir desse ponto, né, que é uma fonte pontual de luz, estão saindo diversos raios, infinitos raios, para todas as direções, mas para fim de facilitar a análise aqui da nossa questão, nós temos apenas 2 raios para analisar. Observe esse raio que eu vou pintar de verde. Olha, a fonte está emitindo esse raio verde, ó. E ele incide no espelho E2 e ele é refletido e volta pelo mesmo caminho, ou seja, o raio incidente e o raio refletido, eles possuem mesma direção e sentidos contrários, obviamente, porque um incidiu e o outro refletiu, ou melhor, foi refletido, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui essa parte verde que eu risquei. Dentro do contexto dos raios notáveis, qual é o ponto em que, se um raio passa por ele e incide no espelho, esse raio vai incidir e o raio refletido vai passar pelo mesmo ponto de origem? Ou seja, existe um ponto em que o raio passa, deixa eu ilustrar aqui, ó. Existe um ponto em que o raio, ó, lá vem ele, se ele viesse de uma outra fonte, ele passa por esse ponto, incide no espelho e o raio refletido volta pelo mesmo caminho. Que ponto notável é esse? É o centro de curvatura. Então, esse ponto S, para o espelho 1, ele é o foco. Mas para o espelho E2, né, perdão, para o espelho E1, ele é o foco. Para o espelho E2, ele é o centro de curvatura. Ok? Então, como nós já vimos, o centro de curvatura é uma distância, né? É um segmento de reta que parte desse próprio centro, que é um ponto, e vai até um outro ponto aqui, ó, que é o vértice, que é esse ponto N aí, do espelho E2, ok? Esse segmento de reta que vai de S até N é o centro de curvatura, ele é o raio. E o foco, ele está exatamente no meio aqui, ó. Tranquilo, gente? Então, olha, de S até N, peraí, de S até N, nós temos o raio. Do centro de curvatura até o vértice, em relação ao espelho E2, nós temos o raio. Tranquilo, gente? Não tem como errar, né? Uma coisa dessa. Ótimo. Então, a análise que eu tinha para fazer com vocês era essa. Vamos a uma outra imagem. A outra imagem que eu quero analisar com vocês é essa aqui, pessoal. Percebam que nós temos um objeto no ponto B, tá bom? E nós temos um espelho côncavo à nossa direita ali. Observem o seguinte. Olhem os nossos 3 pontos notáveis aqui.
centro de curvatura, foco, e vértice. Tranquilo aí, gente? Muito fácil, né? Centro de curvatura, que do ponto C até o vértice, né? Nós temos o raio. Do ponto C até o ponto F, que é o nosso foco, nós temos a metade do raio. E do foco até o vértice, nós temos a outra metade do raio. Tá bom? Então vamos analisar o seguinte. Imagine um raio. O desenho não vai ficar muito bom não, mas vocês entendendo é o que importa. Imagine um raio de luz que vem paralelamente aqui, ó, e incide no nosso espelho côncavo. Se o raio ele vem paralelamente, por onde é que ele vai passar quando ele for refletido? Ele vai passar pelo foco. Muito bem. Ele vai passar pelo foco. Alguma dúvida, gente? Nenhuma, né? Então, pessoal, raio que incide paralelamente em relação ao eixo principal, tá bom? O eixo principal é esse aqui, ó, que eu tô riscando em amarelo, ok? Esse raio que vem paralelo ao eixo principal, ele incide no espelho e ele é refletido passando pelo foco. Se ele vem pelo foco, eu vou mudar até a cor aqui, eu vou colocar verde. Se ele vem pelo foco, ele incide e ele é refletido paralelamente em relação ao eixo principal. Alguma dúvida aí, pessoal, quanto a isso? Então, imaginem o seguinte. Deixa eu limpar aqui. Imaginem um raio, né, que é emitido pela fonte de luz, a vela, e esse raio ele passa pelo foco. O raio incidente passa pelo foco. O raio refletido, ele vai voltar como? Qual vai ser a característica dele? Isso mesmo que vocês pensaram aí. Ele vai ser refletido paralelamente em relação a esse eixo principal aqui. Da mesma forma, gente, se o raio ele incide paralelamente, ele vai voltar o quê? Pelo foco. Tranquilo aí? Muito bem. Ótimo. E se o raio ele incide no próprio vértice, o que vai acontecer? Ele será refletido de maneira o quê? Simétrica. De forma, eu vou usar um sinônimo, de maneira tal que este ângulo aqui em relação ao eixo principal é igual, é congruente a este aqui. Tranquilo aí, gente? Ótimo. Não se esqueçam disso. E o último caso é o seguinte. A vela tá meio pequena aí, mas vamos supor que eu tenha uma vela, tá meio grande. Vamos supor que eu tenha uma vela menor. Tá bom? Apesar de que na prática, né, os raios de luz eles são emitidos para todos os lados. Mas eu fiz uma vela menor para ficar mais fácil de desenhar. Então, ó, se o raio ele incide passando pelo centro de curvatura
Esse raio ficou meio curvo, mas perdão, tá bom? Não vamos esquecer do princípio da propagação retilínea da luz, tá bom? Primeiro princípio. Nós vamos supor que esse raio ele não saiu curvo, ele saiu retinho, tá? Ele incidiu no espelho, ó. O que é que vai acontecer? Ele será refletido e passará o quê? Pelo mesmo caminho, né? Pela mesma trajetória de incidência. Pronto, são essas três análises. Tranquilo, gente? Vamos a mais uma imagem, a última. A última imagem é esta aqui. Tá bom? Super tranquila também, não é verdade? Vamos supor que nós tenhamos uma fonte extensa de luz no teto, né? E essa fonte extensa nós podemos dizer que é uma lâmpada fluorescente daquelas compridas, tá bom? Vamos supor que seja isso aqui, tá? Beleza? Ok. E essa fonte extensa tem 80 centímetros de comprimento. Vamos supor que nós pegamos um objeto, que pode ser um livro, por exemplo, e colocamos, ó, esse cara aqui, e colocamos justamente embaixo da nossa fonte extensa, de maneira que a área do nosso livro, né, do nosso objeto, que pode ser um livro, essa área ela está totalmente paralela à área relacionada ao piso, ao chão. Tranquilo? A gente já viu isso aqui em sala de aula, vocês sabem muito bem, mas é só para revisar mesmo. Então, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, né, vai vir um raio aqui, ó, para cá, e vai vir um raio o quê? Para cá. Não é verdade? Olha aí, perceba que esses dois raios, eles, né, se encontraram neste exato ponto aqui. Há a formação de sombra aí? Claro que não. A partir dessa altura, não existe a formação de sombra, tá bom? Entretanto, vamos supor que o nosso objeto ele esteja um pouco mais baixo, sei lá, vamos supor que ele esteja aqui. É um objeto do mesmo tamanho, 60 centímetros, mas ele está mais baixo, ok? Então, mais uma vez, ó, propagação retilínea da luz. Desta vez, haverá nesta região aqui, ó, em roxo, é um tipo de azul, né? É roxo. Eu estou vendo roxo. Então nessa região vai haver o que? A formação de uma sombra. Perceberam que depende da altura do objeto, do livro, por exemplo, dependendo da altura vai haver ou não a formação de sombra. Então, para fins de análise quantitativa, né, é interessante você saber, né, que existirá uma determinada altura que o livro vai estar, que a partir dali não há formação de sombra. Então, partindo desse princípio, deixa eu mudar a cor, considerando isso, nós conseguimos perceber que nós temos aí dois triângulos. A gente fez isso em sala, então não fica tão difícil de você ver, né? Nós temos o triângulo maior, que é esse triângulo em laranja, e temos o triângulo menor, que é o nosso triângulo aí, ó, em verde, tá bom? Por semelhança de triângulos, a gente resolveu uma questão em sala parecida. Por semelhança de triângulos, a gente consegue relacionar as medidas, né, desses dois triângulos aí. Então, ó, eu posso dizer que, vou chamar de base, tá bom?
porque fica mais didático. O comprimento dos respectivos objetos, tá bom? Então, ó, o comprimento da lâmpada é a base do triângulo maior, ó, 80 centímetros. A base do triângulo maior está para a altura do triângulo maior. Perceba que a altura do triângulo maior é 2 metros, olha aqui. É exatamente a altura mesmo, ó, que vai daqui até aqui, ó. Estão vendo aí? Então, a base do triângulo maior, 80 centímetros, está para a altura do triângulo maior, assim como... Ficou meio ruim o espaço. Espera aí. É rápido. Aqui, ó. Base do triângulo maior está para a altura do triângulo maior, assim como a base do triângulo menor está para a altura do triângulo menor. A altura do triângulo menor é essa aqui, ó. Vai daqui até aqui. Tá bom? Perceba que existe uma lógica na hora de armar essa proporção. Eu poderia ter armado de uma forma diferente? Poderia. E a gente viu isso em sala, né? Não é verdade? Poderia ter sido assim, ó. Base do triângulo maior está para a base do triângulo menor, assim como a altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor. Observe que quando a gente for fazer meio pelos extremos, em ambas as situações, eu vou multiplicar 80 por H. Então, nós vamos obter sempre o mesmo resultado. E aqui, ó, 60 vezes 2, ó, 2 vezes 60. Tá bom? Tem que existir uma lógica na hora de armar isso aí. Outra coisa, não precisa transformar metros para centímetro nem centímetro para metro. A não ser que a questão lá tenha uma resposta em uma determinada unidade de medida e você precise transformar. Tá bom? Ótimo. Muito bem. Era isso. Vamos ver uma outra coisa aqui. Beleza, gente. Vamos a uma análise que é muito clássica. Já caiu muito e ainda vai cair muito em provas, né? SSA, vestibulares, outros vestibulares, Enem, tá? Imagine que haja um prédio aqui, tá bom? Desculpem aí o desenho, que eu não sou desenhista não. Eu sou professor de física. E temos uma pessoa aqui, ó, tá bom? Perceba que o desenho não está em escala. A pessoa está quase do tamanho do prédio aí, né? Mas não está em escala, tá bom? Mas vamos analisar. E o Sol, ele está desse lado aqui. Tá, o Sol não é... O nosso Sol não é azul, ele é branco, mas tudo bem. E, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, né, um raio vai passar por aqui, ó. Ficou muito legal não esse desenho. Espera aí. Espera aí. Deixa eu tentar melhorar. Eu vou ter um raio aqui. Não ficou muito proporcional, porque o prédio ficou muito baixo. Mas eu quero que você analise o seguinte. Perceba que nós temos a formação de dois triângulos retângulos. Nós temos este triângulo retângulo aqui, tá bom? E nós temos esse triângulo retângulo grandão aí, ó, né? Esse grandão, tá bom? Que vai, ó, daqui, ó, isso tudinho aqui, ó, tá? Então esses triângulos, eles são semelhantes, né?
Os respectivos ângulos retos estão aqui, ó. Este outro ângulo aqui, ó, ele é congruente a este aqui, tá bom? E este ângulo aqui em cima, ele é congruente a este aqui, tá? Então, se a questão disser, por exemplo, o sol, né, uma pessoa estava no chão, próximo ao prédio, e né, a luz do sol formou uma sombra, essa sombra aqui, ó, que eu estou rachurando, formou uma sombra de 80, deixa eu melhorar aqui, espera aí, de 80 centímetros. A sombra do prédio, que seria daqui até aqui, ó, isso tudo, a sombra do prédio, sei lá, é de 5 metros, por exemplo. O homem tem 1,80, né, 1 metro e 80 centímetros de altura, ok? Qual é a altura do prédio? É H aqui, ó. É uma regra de 3, simples e direta, assim como a gente analisou a situação da lâmpada e da sombra anteriormente. Vai ser o seguinte, ó, a gente vai armar assim, ó. Olha, a altura do prédio está para a altura do homem. Lembrando que aqui está em metros. Assim como a sombra do prédio está para a sombra do homem, que está em centímetros. Beleza? Tá. Bora fazer uma outra análise aqui. Eu tenho 80 centímetros. Espera aí. Deixa eu... Eu tenho, olha, 80 centímetros. Esse C de cento é o que? 10 a menos 2. E o M de metro você coloca aqui. Ou seja, transformar centímetro para metro, você pega esse cento, tá bom? Retira e coloca o 10 a menos 2 no lugar dele. Pronto, tá aí. Tá bom? Ou então você pula as casinhas, tá? Perceba que é necessário eu transformar a sombra do homem que está em centímetro aqui em metros, ou então transformar a sombra do prédio que está em metro em centímetro, tá bom? Super tranquilo, né? Tranquilo aí, gente? Cuidado com as unidades de medida, tá? Qualquer dúvida, dê uma estudada. Tranquilo essa questão, né? Vamos lá, gente. Deixa eu subir aqui. Vamos supor que eu tenha um espelho plano aqui. Ó, esses tracinhos atrás, né? Significa que essa parte é a parte de trás do espelho, tá bom? Eu tenho aqui um espelho plano. Eu tenho aqui o chão. E eu tenho uma pessoinha em pé aqui na frente do espelho. O que é que nós podemos concluir a partir daí? A pessoinha está aqui, pronto. Nós podemos concluir o seguinte: haverá uma formação de imagem, né? Sabemos que a distância aqui, ó, essa distância aqui do objeto até o espelho, vou chamar de X, é a mesma distância do espelho até a imagem, tranquilo? Vamos ter aqui a formação de uma imagem que será simétrica, olha aí, a imagem será simétrica,
desenho não tá muito bom não, mas tenha paciência. Será simétrica, enantiomorfa, lembra? Em relação ao nosso objeto aqui. Ok? Coisas importantes. As distâncias são as mesmas do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. Outra coisa, as características da imagem em termos de tamanho não mudam. As mesmas características do objeto a imagem tem. A única diferença é que a imagem é invertida, mas tem a mesma altura. Todos os traços, todas as proporções são iguais. Beleza? Em se tratando de espelho plano, a imagem ela será direita. Olha aqui. Direita. O que é direita? Não é invertida. Tá bom? A imagem é direita. Ok? Ela não é uma imagem ampliada. É uma imagem de mesmo tamanho. Beleza? Pronto. Nem será ampliada e nem será menor. Era isso que eu tinha para falar em relação ao espelho plano. Ótimo? Tá. Valeu. Ainda se tratando de espelhos planos, vamos analisar o seguinte. Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos dois espelhos planos juntinhos assim, ó. Formando um ângulo θ. Olha aí. Lembram desse assunto? Formação de imagens, né? Em um contexto em que nós temos dois espelhos planos juntinhos, ok? O objeto vai estar aqui, ó. E dependendo do ângulo, desse ângulo θ, nós teremos N formações de imagens. Tá bom? Vocês lembram muito bem, né? Que esse N vai ser 360 graus sobre o ângulo θ menos 1. Levem essa fórmula para a prova, tá bom? Levem para o Enem, levem para o SSA. Esse menos 1 vocês sabem que é referente ao próprio objeto que sai do cálculo. Beleza? Então, vamos supor que no contexto como esse aí, né, nós temos dois espelhos, né, o espelho 1 e o espelho 2, juntos formando um ângulo θ. Ok? De maneira, né, vou mudar aqui a cor, de maneira que esse ângulo θ ele seja 5 vezes o número, 5 vezes o número de imagens. Se vier um enunciado como esse, o ângulo θ é 5 vezes o número de imagens. Nós vamos usar essa mesma fórmula, gente. Só que no lugar de θ, vamos botar o quê? 5n. Aí vai ficar assim, ó. N é igual a 360. O ângulo θ da fórmula, ó, é igual ao quê? 5 vezes o número de imagens. E o menos 1 é da fórmula. Pronto, a gente vai trabalhar com a expressão deste jeito aqui. Tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver esta subtração aqui. Aqui tem um, ó. Tá bom? Depois que a gente resolve essa subtração, nós vamos ter apenas uma fração e a gente faz o quê? Meio pelos extremos, considerando que aqui tem um também. Tá bom? Pronto, era isso que eu tinha para dizer. Vamos lá. Para finalizar, pessoal,
vamos analisar o seguinte. Vamos supor que o enunciado de uma questão diga que uma pessoa está em frente a um espelho. Não diz que tipo de espelho é esse. Só que ela diz que a pessoa se aproxima do espelho, né? A questão fala, a pessoa se aproxima ou se afasta e a imagem que ela vê é sempre direita e sempre do mesmo tamanho. Que espelho é esse? Lógico que é o espelho plano, tá? Se o contexto for esse, uma pessoa está em frente ao espelho, ela se aproxima, se afasta e a sua imagem continua do mesmo tamanho e continua direita, ou seja, não fica invertida. O espelho é o plano. Essa é a nossa primeira situação, tá bom? Vamos à nossa segunda situação. Nossa segunda situação, a pessoinha, ela está em frente ao espelho. Não sabemos que espelho é ainda, mas a pessoinha está em frente ao espelho e ela se vê o quê? Invertida. Ela se vê invertida e menor. Gente, se ela se vê invertida, o espelho só pode ser um. Côncavo. Beleza? Não é verdade? Dependendo de que lugar a pessoa esteja, né? Olha, deixa eu apagar essa pessoinha aqui só para explicar um negócio, né? Nós temos aqui, ó, o eixo principal aqui, tá? Não tá muito bem desenhado não, mas vamos lá. Temos aqui o eixo principal e nós temos o quê? O vértice. Temos aqui, ó, o centro, que é o raio, né? E temos aqui o foco. Temos todas aquelas situações. Se a pessoa estiver aqui, depois do centro de curvatura, a imagem formada será o quê? Invertida e menor. A pessoa vai, ó, caminhando, se aproximando do espelho. Quando ela estiver aqui, eu não vou desenhar a imagem não para ser mais prático, tá bom? Mas vocês têm tudo aí, no Clash, nas aulas que a gente teve, e no livro de vocês também. Quando a pessoa está em cima do centro de curvatura, a imagem é o quê? Invertida e do mesmo tamanho. Quando a pessoa está entre o centro e o foco, a imagem é o quê? Invertida e maior. Quando a pessoa está em cima do foco, nós temos imagem imprópria, ou seja, não temos formação de imagem. Os raios são paralelos e se encontram no infinito. E quando a pessoa está aqui, entre o foco e o vértice, né, a imagem, ela fica o quê? Direita, ou seja, não fica mais invertida e maior. Lembram disso? Ou seja, a única situação em que a imagem é direita no espelho côncavo é quando a pessoa está entre o foco e o vértice. E a imagem será o quê? Será maior. Perceba que no espelho plano a imagem nunca vai ser maior. A imagem será maior no espelho côncavo. Imagem maior, espelho côncavo. Beleza? Assim, imagem maior e direita. Ou imagem maior e invertida quando a pessoa passa do centro de curvatura. Beleza? E por fim, vamos analisar a situação 3. Na situação 3, ok? A pessoa está aqui em frente ao espelho e só existe uma alteração na imagem. A imagem é menor, né? A imagem ela vai ser direita e vai ser menor. Em que situação, qual é o tipo de espelho que a imagem é direita e é menor?
Espelho convexo. Beleza? A imagem será, olha, direita e menor. Convexo. Alguma dúvida, gente? Ótimo. Então, nós terminamos a nossa revisão. Graças ao nosso bom Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tá bom? E estudem aí. Boa prova.